Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um webinar da Xur. E hoje o tema é perfis falsos e os impactos de não derrubá-los. Faremos uma dinâmica um pouquinho diferente. Como é que vai funcionar? Na última pesquisa, vocês comentaram que queriam mais interação com a gente. E o que vocês não nos pedem chorando que a Xur não faz sorrindo? Então, sim, hoje vai ser um pouquinho diferente, vai ser uma mesa redonda, super interativa. A gente já separou algumas perguntinhas, mas fiquem super à vontade para irem perguntando durante o webinar, que a gente vai respondendo durante a conversa. Antes de mais nada, meu nome é Melissa, eu faço parte do time de Customer Success aqui da Xur e eu vou ser a apresentadora e mediadora desse papo. Aqui comigo a gente tem o Fábio. Tudo bem, Fábio? Tudo ótimo, Melissa. Prazer estar aí novamente aí para falar com esse público que tem nos atendido sempre aí nos nossos webinars. Com certeza. E também com a gente tem o nosso novo Head de DW, Truth Intel, o Bordini. Tudo bem, Bordini? Tudo bem, Melissa? Boa tarde a todos. Prazer, é o meu primeiro webinar aqui da casa. Primeiro de muitos, né? É verdade, com certeza. Então, assim, pessoal, sejam muito bem-vindos. Espero que vocês aproveitem bastante esse webinar, que vocês tirem vários conhecimentos novos, que a gente possa interagir bastante. E antes da gente começar efetivamente, eu só quero dar mais um recado. Como de costume, pedir para vocês se inscreverem nas nossas redes sociais, procurem a gente no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, no Twitter, nosso blog e também no Spotify com o nosso podcast AxurCast, que traz as últimas novidades sobre cibersegurança. E claro, para fortalecer a nossa amizade, se inscrevam no nosso canal do YouTube, até para esse vídeo chegar em mais pessoas e que mais pessoas possam ficar de olho em tudo que está acontecendo na internet. Então, bora lá? Quero começar com uma pergunta um pouquinho já polêmica, para botar aquele fogo no parquinho. Então é o seguinte, gente, a gente sabe que o pessoal está cada vez mais presente na internet, mais presente, a gente vive uma era digital, a gente comenta muito isso aqui nos nossos webinars. Então, assim, quando a gente começa a ganhar notoriedade, a gente vê que os perfis acabam criando perfis falsos, né? As pessoas acabam criando perfis falsos, e isso acaba prejudicando um pouco a imagem, o que faz com que as pessoas joguem aquele famoso hate. Então, é possível deletar perfis hates da minha marca? Bom, eu vou começar aqui, Bordini, daí se tá chato pode complementar, tá? Mas primeiro entender assim o hater, né? O hater é aquele cara que ele cria um perfil falso e ele começa a atacar pessoas ou empresas, normalmente, como eu comentei, com um perfil falso, né? Mas aí tem algumas características, tá? Pode ter um hater, eventualmente, que ele está com um perfil verdadeiro. Então, se um usuário for legítimo e estiver falando mal da sua empresa, é muito pouco provável que você consiga remover esse perfil, porque isso se enquadra num direito que as pessoas têm de liberdade de expressão, né? Então, as pessoas podem não gostar de algo e podem reclamar, etc., né? Claro que aqui também depende um pouco do texto que é colocado. As plataformas, elas tendem a querer proteger os seus usuários, então falando de Facebook, Instagram, TikTok, e vão sempre ser muito favoráveis a remover se for um discurso de ódio, né? Então, se for um hater e pegar muito pesado, dá para remover. Mas não necessariamente remover o perfil todo, e sim remover aquele post específico, tá? Então, essa é uma característica assim que é importante. Se for um hater fake mesmo, que é fácil de detectar, aí você pode denunciar como um usuário falso, e as redes sociais costumam avaliar isso. Se tiver algumas pessoas dizendo que aquele usuário é falso, ele vai cair. Obviamente, vai depender um pouco de quantas pessoas vão denunciar como usuário falso, tá? Mas tem uma história engraçada, assim, um tempo atrás eu estava em São Paulo, eu fui num lugar que vendia esfirra, e essa menina que era gerente lá, ela me conhecia e sabia com que a gente trabalha, etc. Ela me chamou e falou, olha, tem um pessoal aqui que está falando que o nosso produto é ruim, que o preço é alto, etc. Eu acho que é o competidor, né? E ela me mostrou e dava para ver claramente que era um perfil falso, porque era uma pessoa que não tinha nenhuma foto, não tinha nenhum comentário. Ela só usou o perfil para fazer aquelas reclamações falsas, né? Dar uma nota ruim, etc., no Facebook. E eu sugeri, então, para que ela fizesse a denúncia, ajudei fazendo a denúncia também, e o perfil caiu.
Então, é possível, mas não é tão óbvio assim como quando se usa uma marca falsa no perfil, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Com certeza. E, Thiago, tu quer adicionar mais alguma coisa em relação a esses perfis haters? Acho que um ponto importante que o Fábio colocou é que dá para derrubar não só o perfil, mas também o post, né? Porque às vezes o perfil inteiro é um perfil de uma pessoa normal, não é um bot, mas ela fez um post ali ofensivo. E você não precisa derrubar o perfil inteiro, mas sim só aquele post. Isso dá uma aceitação, às vezes até mais produtiva e mais assertiva do que derrubar o perfil inteiro quando é solicitado. É verdade. Com certeza. Isso tem uma linha também em liberdade de expressão, né, gente? A gente tem essa questão, até no nosso dia a dia, a gente trabalha muito com isso, da questão de ter ali a própria pessoa que quer se expor, quer comentar e tal, e às vezes é um caráter, né, de expressão mesmo, e a gente não pode respeito. Então, tem mais essa questão aí, que também ou um facilitador no sentido de que, ó, desculpa, empresa, isso é liberdade de expressão, a gente não consegue atingir isso, mas também consegue saber o que a gente consegue trabalhar, o que a gente não consegue. Aqui, assim, ó, Melissa, até assim, que fique bem claro, as pessoas podem xingar as empresas online, tá? Eu sei que tem empresa que não gosta disso e fala, nossa, tem que tirar, o cara tá falando, mas é um direito que a gente acha que tem prós e contras, né? Obviamente que às vezes alguns pegam muito pesado, mas mesmo assim é um vespeiro mexer com isso, tá? Se a empresa se sentir incomodada e quiser remover, como a gente já viu no passado, uma reclamação, isso pode virar um problema 10, 20 vezes maior. Com certeza. E respondendo uma dúvida rapidinha aqui, o Thiago falou que ele gostaria de saber a relação entre stalkers e haters. Eu consigo explicar um pouquinho para ti, Thiago, bem rapidinho? Stalker é aquela pessoa que quer saber da tua vida, mas ela não fica disseminando ódio, né? Então, essa é a diferença. O hater, ele não tem medo de falar sobre a tua empresa, falar sobre a tua pessoa. Ele vai lá e dissemina mesmo o pensamento dele, e é isso aí, acabou. O stalker não. O stalker fica lá escondidinho, te olhando, te observando, entendendo os teus passos. Então, a gente tem essa diferença aí, tá? Espero ter respondido. E só aí? Um parênteses, Mel, com relação ao stalker. Claro, vai lá. Semana passada ou retrasada foi criminalizada a questão do stalker, né? Então, hoje, ser stalker é crime e tem alguns casos até mais sérios, né? A gente falou aqui de alguém que entra e só olha o perfil, a gente vê muito caso abusivo desse sentido, de alguém que ex-namorado ou ex-namorada que teve um relacionamento abusivo, de ter esse tipo de acompanhamento, ficar ali, você saiu com fulano, você foi para ciclano, e por aí vai. Então, isso hoje acaba sendo criminalizado. A Netflix, inclusive, fez uma série sobre isso, sobre Stalker, que é a série You. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre esse mundo, recomendo essa série da Netflix. E aí, gente, vamos lá. Dá para automatizar a busca desses perfis falsos da minha empresa? Como isso funcionaria? Como a gente lidaria com esse processo de automatização, se desse? Dá sim, Mel. Claro que não é uma tarefa fácil, né? Depende muito do tamanho e da relevância da empresa. Hoje, principalmente fintech e e-commerce, que são indústrias aí que estão bombando, né? Talvez seja necessário verificar mais de uma vez ao dia para ver se tem um perfil falso. Antigamente se falava assim, não, eu olho todos os dias, né? Para ver se eu tenho um perfil falso, ou uma vez por semana. Hoje já não é mais suficiente, né? Para alguns setores, a gente vê que se tu olhar de hora em hora, tem clientes nossos aí que é quase 24 horas encontrando perfil falso, né? Tem 300, 400 perfis por mês. A questão é que para automatizar não é simples, porque as plataformas, primeiro, elas não possuem uma API, então elas não facilitam o trabalho de busca de perfis falsos, né? E as empresas, elas, na verdade, elas tentam bloquear esses scrapping, né? Que é pegar dados das suas redes, e investem pesado. O Facebook, o Instagram, por exemplo, eles têm o que vocês puderem imaginar de estado da arte, de anti-bot, justamente para impedir que, ou o LinkedIn também, que é famoso nisso, né, para bloquear que seja monitorado de uma forma automática.
Então, minha recomendação é que ninguém tente fazer isso em casa, porque é muito frustrante, toma muito tempo, o custo é alto, né? Nós até temos aí, para quem tiver interesse, uma solução para monitoramento de perfis falsos numa versão gratuita. O pessoal aí depois pode passar o link no chat, vocês podem se inscrever. A gente mostra os perfis falsos e, se não me engano, até 3 takedowns a gente remove 3 perfis falsos sem custo nenhum, tá? E um outro ponto com relação a isso, Fábio, é a questão dos perfis falsos de empresas, né? Como a gente estava falando, hoje tem perfis falsos, principalmente de pessoas físicas, né? Pessoas que têm uma certa reputação em mídia e tudo mais, mas empresas é um grande problema. A gente às vezes vê perfis subindo com o nome de, às vezes, um suporte, um canal de atendimento, ou o nome de uma promoção que a companhia está lançando. E esses perfis, às vezes, não dá nem tempo da gente fazer o takedown, porque ele fica online só o tempo do cara fazer o golpe, né? Então, ele já acaba caindo muito rápido. E as pessoas, às vezes, acabam caindo também no próprio golpe ali por conta de usar a identidade visual ou um nome muito parecido com a empresa. Acho que um ponto importante para a gente pensar em automatização é que a gente precisa de velocidade muitas vezes nisso, né? E fazer em casa é um negócio bem complicado, como você colocou. Sim, sim, sim. Só fazendo um aditivo aqui, a gente está falando de perfis falsos de empresas, tá? Então, são, obviamente, esse monitoramento diário é por perfis de corporações, né? Perfis de pessoas, então, é um desafio muito mais complicado, tá? Só para a gente colocar aí na linha do que o Bordini trouxe. Com certeza. E até complementando o que o Thiago falou, o Douglas mandou ali, ó, no setor bancário tem perfis falsos que duram poucas horas, só o tempo de fazer as fraudes. Então, super complementa com o que o Thiago falou, né, de precisar ser rápido e a derrubada tem que ser efetiva realmente, é preciso de um acompanhamento um pouco mais próximo, o que me leva à minha terceira pergunta, que existem diferenças entre takedowns solicitados pela Axur com os takedowns que a sua empresa solicita, como redes sociais podem tratar esses dois casos, né? Então, vindo uma solicitação da Axur e vindo uma solicitação da empresa ou da pessoa ali que está lidando com aquilo. Posso tocar daqui, Bordini? Pode, eu complemento depois a minha parte. Tá. Assim, ó, quando a gente pede um takedown, a gente está atuando em nome de uma empresa, né? Para isso 24/7 para pedir remoção de um conteúdo. E isso pode ser bem amplo, tá? Porque a gente fala de perfil falso aqui, mas a gente consegue remover qualquer tipo de conteúdo, né? Desde que, obviamente, enquadrado nas políticas ali do que é permitido, do que não é permitido pela lei, pelas redes sociais e tudo mais. E isso tem muito valor porque a maioria das empresas não tem um time 24/7 que consiga estar atuando rapidamente, né, para remover um perfil. E os criminosos, eles criam perfis em horários bem aleatórios, tipo, eles vão criar um perfil falso no final de semana, num feriado, à noite, justamente porque a gente sabe aqui, até os nossos, o pessoal que está assistindo aqui, acho que foi o Douglas que comentou, né, que tem perfis que ficam um pouco tempo no ar, e é isso aí, o cara cria um perfil ali num horário específico, ele tem o benefício e não interessa mais. Então, em questão de horas, ele já tirou o benefício. Essa notificação junto às plataformas, ela se dá normalmente via formulário, tá? Então, a Axur faz isso para os clientes de forma automática. Se o cliente puder, a gente sempre recomenda que ele disponibilize um endereço de e-mail para a Axur, para que a gente possa fazer a notificação em nome do cliente, porque a gente tem observado que isso agiliza a validação, né, a identificação de quem é o dono da marca, e para marcas que não têm histórico assim, de fazer muitas notificações, isso acaba ajudando bastante a remover conteúdo. Então, é bem interessante esse ponto. Uma outra colocação aí, Fábio, é a questão da gente ter colaboração com uma série de instituições que acabam até ajudando nesse processo de takedown. Na verdade, não em takedown, mas às vezes em diminuir a superfície de ataque desse perfil falso, né? Então, às vezes a gente acaba passando isso para uma série de parceiros que acabam bloqueando na borda e aí as pessoas não conseguem acessar
o conteúdo daquele perfil fake que está publicando, muitas vezes conteúdo malicioso, né? Não só posts de comentários e tudo mais. Posts de comentários aí realmente tem que ir para automatização e ganhar performance com isso, né? O ponto é que a gente consegue, no mídia social, exponenciar a questão de seguidores muito rápido, né? Então, às vezes, em questão de horas, o cara consegue 15 mil, 10 mil seguidores e no final de semana, para você conseguir diminuir essa superfície é bastante complicado, né? Acho que esse é um diferencial bem interessante que a gente coloca em fazer in-house ou terceirizar conosco. Com certeza. Acho que foi bem explicado. E eu estava pensando aqui, a gente falou bastante sobre esses impactos de não derrubar, mas talvez as pessoas não tenham tanto conhecimento de que tipos de golpes elas podem cair, né? Então, assim, me dê um exemplo de um tipo de golpe que a pessoa pode sofrer que tem esse impacto da gente ter que derrubar ou alguma coisa precisar ser feita em cima disso. Então, por exemplo, pode vir por uma DM de Instagram, pode ser um perfil que faça um contato através do Facebook. Como é que funciona mais ou menos isso? Posso começar essa, por favor? Está mais direto para a parte de investigação, né? Então, vamos lá. Acho que os principais golpes que a gente vê hoje, tirando essa questão de mensagens ofensivas, tudo, principalmente golpes direcionados à coleta de informação, de dados pessoais ou dados de pagamento, né? Então, credenciais de acesso a plataformas, e-mails, CPF, número de cartão, enfim, toda essa infinidade de dados hoje tem sido grande foco para coleta e trabalho dos fraudadores, principalmente em cima desses golpes. Outros, né, o Guilherme até colocou ali em questão de sites de leilão. E isso tem sido, assim, um volume absurdo, a quantidade de não só sites de leilão, mas perfis falsos de leilão e tudo mais. Então, o ganho aqui também ele é não tão exponencial na quantidade de vítimas, mas no valor envolvido no ataque é muito grande, né? Então, a gente vê em perfis tradicionais um ataque com um ticket médio menor, mas um volume muito grande, e para sites como Leilão ou outros sites que têm mais ou menos esse mesmo direcionamento, um ticket médio muito maior. Então, se você vê, às vezes, uma vítima que perdeu 50, 60, até tem 300 200 mil mil. reais, né? A gente até conversou um pouquinho disso, né, no webinar passado com o Dr. Richard, né? que comentou um pouco dessa questão de leilão. Tem aqui uma questão assim, só rapidinho, dentro de leilão ainda, é muito difícil de explicar para um provedor, pega lá um GoDaddy, Namecheap, né, que está hospedando aquele site de leilão, dizer para ele que aquilo é algo que é nocivo, né, porque para o gringo essa infraestrutura da internet é internacional, né, então a gente fala assim, está falando com o francês, com o americano, com o alemão, ele consegue entender rapidamente quando é uma página de phishing. Que a página de phishing é uma cópia de uma página verdadeira, roubando o credencial. Aí quando você manda para ele uma notificação lá dizendo, olha, tem uma página de leilão falso, né? Ele demora muito tempo para entender. Ele tem um risco legal também que ele assume do lado dele, porque ele pode estar eventualmente tirando uma página verdadeira do ar, né? Que é um risco que eles não querem correr. Então, tem se tornado um desafio muito grande conseguir fazer com que os provedores entendam que aquela página que muitas vezes não está capturando credencial, né? Ele fala assim, phishing é pescaria, né? Pescaria de credencial, de informação, mas não está capturando informação nenhuma. O golpe ele acaba se consumando depois por telefone, né? A pessoa liga e tem uma central de atendimento dos criminosos, etc. Então, tem sido um super desafio. Legal, legal. Também, só o adendo ali do Thiago, que direcionou um pouco para o webinar passado, a gente deixa todos os nossos webinars gravados lá no YouTube, então se vocês perderam alguma coisa e quiserem acompanhar, tem tudo lá, tá? Para vocês poderem assistir. E aí, gente, eu tenho uma pergunta aqui do Kleber, da Acref. Ele falou um pouquinho sobre o WhatsApp e que ele é um grande ofensor hoje no processo de fraude. E como ser mais rápido na derrubada dessas contas falsas do WhatsApp. Então, assim, a gente sabe que não é muito fácil, né?
O WhatsApp é um parto, quase, né? Ainda mais depois que o Facebook assumiu a plataforma, isso segue agora as políticas do Facebook. Até teve um burburinho aí quando o Facebook mudou a política do WhatsApp, quando ele finalizou a compra. Mas é possível de ser feito, a gente precisa sempre evidenciar bastante e forçar o takedown do perfil de WhatsApp para a plataforma, né? Nesse caso do Facebook, sempre com o máximo de evidências que a gente conseguir. Mas ainda assim ele é bem complicado e bastante demorado, dependendo do caso, porque a confirmação da identidade, novamente, é outro grande desafio aqui, né? Se é um WhatsApp verdadeiro ou falso. Então, ainda mais com os golpes que a gente tem aqui de WhatsApp, né? Que a pessoa passa o segundo fator de autenticação e um atacante começa a assumir o WhatsApp daquela vítima. O número do WhatsApp é correto. Aí você vai falar assim, mas se eu vou derrubar esse WhatsApp é porque ele está aplicando golpe. Não, ele caiu num golpe e quem está aplicando o golpe é uma outra pessoa, um terceiro. Então, o julgamento por parte da plataforma é bem problemático com relação a isso. Sem contar outras coisas, né? Por exemplo, como que a plataforma entende que é um golpe do WhatsApp usando transferência por Pix, que é um negócio que só existe aqui, né? Então, assim, você tem que explicar primeiro para a plataforma que Pix é um meio de transação financeira, para depois explicar que aquilo é um golpe, para depois pedir a tratativa. Então, é um trabalho bem intenso aí da nossa parte. Vale lembrar aqui que a maioria dessas plataformas, a área que trata os reportes, né, de infração, ficam fora do Brasil, né, principalmente assim, times pequenos já para isso, vai ter 1, 2 pessoas no local, mas é muito provável que você caia numa fila fora do Brasil e tem esse problema que o Bordini colocou. Eu adicionaria também, Bordini, a questão da complexidade do WhatsApp, o fato de que eles não dão retorno, tu não tem como comprovar se foi removido ou não foi removido o número, tá? Então, a gente usa algumas técnicas, que é ver se mudou a foto de perfil, né? Porque normalmente isso indica que derrubou o perfil, mas eu acho muito ruim isso. Até uma cobrança que a gente já, em algumas oportunidades, levou isso para o pessoal do Facebook. Eles deveriam, se eles querem realmente tornar a internet um lugar mais seguro, né? Para as empresas que atuam nesse sentido, fazendo pedidos de remoção de perfis de criminosos, de páginas falsas, ter uma resposta dizendo assim, olha, foi derrubado, né? Então, até para os nossos clientes é ruim, porque isso não é só para nós, é para todo mundo. Eles muitas vezes tratam o incidente, mas não respondem. Então, você fica sem ter uma confirmação. A confirmação ela é meio baseada assim, em olhar se mudou a foto de perfil, o que não significa 100% das vezes que realmente o perfil foi derrubado. Até pegando esse gancho, né? No Instagram, por exemplo, a pessoa pode desativar o perfil. E aí, para o usuário, né? Às vezes a empresa está fazendo isso por conta, ela fala assim, o perfil caiu. Mas na realidade ele não caiu, ele só está desativado. E depois de um X período a gente tem um re-up desse perfil. Então, detectar, inclusive, esse re-up é bem problemático. Se você for fazer em casa e trazendo dentro da plataforma, a gente consegue ter um êxito bastante interessante nesse sentido. Legal, gente. Acho que a pergunta ficou bem respondida, né, Kleber? A gente ainda deu uma desenvolvida ali, que eu achei bem legal o caminho que levou isso. E aí, a gente vai para uma outra pergunta que a gente já tem aqui, que é: os perfis falsos da minha marca podem impactar na jornada do consumidor? E que tipos de golpes os perfis falsos podem aplicar, né? Então, a gente já comentou sobre essa questão de tipos de golpe, mas isso pode realmente prejudicar a jornada do consumidor. A Paula também comentou ali sobre como identificar esses perfis e se são realmente falsos e quais áreas que a gente deve envolver nesse processo. Então, é tudo meio que uma pergunta só unificada. Obrigada pela pergunta, Paula. E quem quer começar? Posso começar daqui dessa vez, hein, Bordini? Vai lá, tranquilo. Não, assim, esse é um assunto bem bacana e a gente sempre que tem oportunidade, a gente fala um pouquinho, né? Que é a jornada do consumidor no tempo digital. Isso acelerado agora pela questão da pandemia, as empresas realmente criaram
touch points digitais, né? Os touch points digitais são esses meios através do qual as empresas falam com seus públicos. Então, obrigado. Então, a gente tem aí uma série de empresas que, para sobreviver durante a pandemia, criaram perfis, né? E isso faz com que as empresas continuem conversando, se comunicando, trocando informações ali com seus públicos. Ao longo dessa jornada, o que acontece é que os criminosos, eles tentam capturar os consumidores, eles tentam sequestrar os consumidores, né? E fazem isso, obviamente, se apropriando desses touch points. Como as redes sociais acabam sendo o mais fácil, né? O jeito, todo mundo, passei na frente do restaurante, procura no Insta, daí dá um follow, etc. Os criminosos viram que isso era poderosíssimo. E aí dá um exemplo de um golpe aí, Mel, que eu acho que é bem legal de conhecer, não é legal de cair, né? É o famoso, assim, nenhum é, né? Mas esse é fenomenal, assim, o que o pessoal faz? Eles esperam pessoas seguirem um perfil oficial. Então, digamos ali que tem o banco XPTO, né? A Mel fez conta no banco e quer receber informações pelo Insta. Aí você deu um follow, aí o que ele faz? Tem um robozinho que fica monitorando followers, ou seguidores, do banco. E quando ele percebe que a Mel seguiu, ele entra em contato direto via DM com a Mel, só que mandando com um perfil que geralmente vai ser assim, Banco XPTO Atendimento, e vai começar a tentar criar um relacionamento sequestrado ali contigo, né? E vai falar, olha, Melissa, se você quiser desbloquear cartão, se você quiser segunda via de boleto, se você quiser não sei o quê, fala comigo, né? E aí, obviamente, o consumidor, ele acha genial aquilo, porque ele fala, olha, que maravilha isso, eu acabei de seguir o perfil oficial e um atendente já veio me procurar dizendo que tem um monte de coisa legal para mim, né? E questão da gente proatividade, né? Sim. Não, e olha, vou dizer para vocês, tem vezes que um perfil desse, você segue um perfil oficial, em 15, 20 minutos já tem 5 perfis seguindo você e entrando em contato, oferecendo algum tipo de serviço. Verdade. E isso é mais comum do que a gente imagina, tá? A gente lida com isso direto, né, Fábio? A gente está sempre olhando o pessoal ali. É um golpe bem comum. E, Thiago, o que tu acha disso? Como o Fábio falou, é legal, mas não é legal de cair, né? Essa questão da automatização por parte dos atacantes, a gente vê de todos os lados, né? Seja na identificação de novos seguidores, seja no mapeamento de pessoas que têm algum tipo de relacionamento com uma empresa para fazer atendimento, por exemplo, via chatbot de WhatsApp ou de Telegram, que tem sido bastante explorado recentemente. E também a questão de contratar serviços, né? Então, assim, eles também vendem serviços para estas plataformas, para você contratar seguidores, contratar curtidas, contratar, enfim, todo tipo de postagem. Tem até um site, se não me engano, chinês, que você contrata uma namorada virtual, então você fica postando no seu Facebook. Tem de tudo, né, cara? Que, amorzinho, tal, essas coisas, para quem se sente só agora em pandemia, talvez seja uma alternativa. Olha, né? aí. Mas tem o lado criminoso que acaba explorando isso, né? Então, acho que uma dica é sempre a gente validar esses pontos aí, né? A questão até do usuário, a experiência do usuário. Se eu receber um contato, valida primeiro na instituição se aquele perfil é um perfil oficial da instituição que deveria fazer esse tipo de contato, seja ele via WhatsApp, via Instagram, Facebook, qualquer plataforma, né? No LinkedIn é um pouco mais difícil isso, né? Mas no meu perfil do LinkedIn, por exemplo, eu vira e mexe, encontro solicitações de amizades, assim, é uma foto de um indiano, e aí a escola dele estudou administração na Rússia, e ele trabalha com, sei lá, com tecnologia numa empresa de agrotóxico. Aí você fala, o que esse cara tem a ver com a minha rede de relacionamentos, né? Sim. E eu sou até meio chato, às vezes, eu já neguei perfis reais que eu achei suspeito. Esse é perfil que é fake que está esquentando, ele está te usando para criar a rede dele e depois vender ou praticar um golpe, né? Com certeza. Sim, com certeza. E tem mais um ponto, né?
Bordini, que assim, para identificar esses perfis, a gente usa um pouquinho do nosso juízo de valor, né? Não tem como. Então, claro, a gente tem que usar o olhar técnico para validar essas informações, mas a gente também tem a questão cultural envolvida em todo esse processo, a gente tem aquilo que a gente acredita, nossas crenças envolvidas. E isso até vai de encontro à pergunta da Paula, porque ela falou, como é que a gente identifica? É um processo difícil, é um processo complicado, por isso normalmente a gente deixa na mão das pessoas que trabalham com isso, são aptas a fazerem isso, né? Então, esse ponto também é muito importante, a gente saber que existem pessoas olhando só para isso todos os dias, e elas já têm uma expertise a mais em relação a isso. E as áreas a serem envolvidas, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que quando se trata de perfil falso em rede social, a gente pode envolver tanto a área de inteligência, de segurança da informação, quanto a área de marketing, que é uma área que muito com isso, que está sempre ali olhando para suas campanhas, para os seus impulsionamentos. Então, ele já tem também uma noção um pouquinho maior, né, de que é perfil oficial, do que é perfil falso. Até porque senão a área de segurança tira um perfil oficial, né? Se o marketing... Acontece. A gente vê muito, Acontece bastante. Não, com certeza. Eu acho que assim, sobre esse ponto, eu acho que é necessário que a empresa enxergue, que entenda que essas redes sociais são parte do negócio mesmo, né? E que com isso consigam fazer um monitoramento. Só um pouquinho. Meu amor, eu estou num evento aqui, tá? Gente, acontece, especial. Home office é isso. Toca aí, Bordini, deixa eu resolver aqui rapidinho. Tranquilo. Acho que essa questão que a gente estava comentando aí, né, Nossa, até perdi a pergunta com a entrada ao vivo. A gente está comentando um pouquinho sobre essas redes sociais e tudo mais, e como é que a gente consegue, enfim, lidar com as áreas, né? Que áreas que ficam responsáveis. Eu estava com a resposta um pouco da língua. Acho que tem duas outras áreas aí que são importantes hoje a gente envolver. Uma, o DPO, né, que tem tocado muito a questão de proteção de dados pessoais, e às vezes a gente vê alguns perfis que exploram justamente essa coleta de dados pessoais, então isso pode virar um incidente para a empresa e o DPO ser acionado de um negócio que ele não faz a menor ideia, né, cai de paraquedas ali, e jurídico muitas vezes também. Então, acho que esses dois caras que não estão, muitas vezes, tão conectados com essas questões de perfis, de takedown, tem que estar envolvido cada vez mais aí para participar e fazer parte, de repente, até de um comitê, né? Como controlar esses... E tem que ser rápido, né, Bordini? Porque o perfil, ele surge, tem que ter... Eu sugiro, assim, que a empresa estabeleça já alguns parâmetros, tá? Porque ela considera que E aí a gente sempre defende aquela ideia da safe list, né? Tem os perfis oficiais, tudo que não for perfil oficial, que usar a marca, tem que remover. E aí, eventualmente, vai remover um perfil lá do time de marketing, mas aí é porque está protegendo o negócio. O marketing tinha que ter informado, né? Ou um parceiro tem que informar, porque senão não dá velocidade. E questão de horas já gera o estrago, porque pode ter uma comunicação pelo perfil. Então, ainda colocaria uma outra área, né, que eu acho que é mais óbvia aí, que é a questão do time de Threat Intel, que cuida de cibersegurança, porque por trás, muitas vezes, de um perfil falso, pode ter um golpe complexo, e é necessário fazer uma investigação, é necessário entender a fundo, porque a forma de resolver isso pode não ser só removendo o perfil, mas revendo um processo interno que facilita que um golpe seja feito em nome da empresa. Com certeza. E assim, gente, a gente está com bastante pergunta no chat, eu tô amando a interação de vocês, tá muito legal mesmo. Assim, teve uma pergunta ali do Alan, que é, vocês podem fazer alguma coisa quando existe perfil falso de redes sociais? Sim, a gente pode. Deixa o teu e-mail aí no chat, que a gente vai entrar em contato contigo. E aí, agora, eu vou para a polêmica das polêmicas. Quem cria um perfil falso está cometendo um crime? Assim, tem alguma legislação que encaminha se alguma coisa acontecendo nesse sentido, porque a gente está vendo que isso está crescendo cada vez mais. Então, a gente precisa de alguma lei que faça esse trabalho para a gente e nos proteja nesse sentido das fraudes. Eu não sou advogado, você é advogado, Bordini? Também não, mas eu já trabalhei em alguns casos, algumas coisas eu consigo ajudar. Eu vou deixar tu falar e depois eu vou me arriscar aqui e dar minha opinião também.
Olha aí. Então tá, se tiver algum combinado. advogado na timeline, aí também pode contribuir, né? Isso aí, nos ajudem. Já que é para aproveitar a interação, vamos fazer um webinar a todas as mãos aqui. Primeiro, perfil fake de pessoa física, né? A gente está falando de uma questão de falsidade ideológica. Já é um crime tradicional, tá? Esse é o primeiro ponto. Quando a gente fala de um perfil fake que está fazendo alguma prática ilícita, por exemplo, coleta de dados ou aplicando golpes e tudo mais, a gente pode não só entrar na questão de falsidade ideológica, mas em outras tipificações como estelionato, crime organizado, formação de quadrilha, enfim, entra em outras categorias ali que também fazem parte de um arcabouço jurídico. Então, que eu me recordo de cabeça, acho que seriam esses os principais hoje aí, tá? Eu ia falar justamente isso, assim, não é tão preto no branco, né? Mas se estiver se passando por alguém, vai ser falsidade ideológica. Se for um perfil que possa estar, sei lá, falando algo, pode ser calúnia também, né? Isso pode ser até um perfil verdadeiro ou falso, mas tem o crime de calúnia, ou crime contra a honra, né? Se for um perfil falso e não fizer nada, ficar lá parado, não é crime, tá? Infelizmente. Mas aí, de acordo com as políticas das plataformas, você pode pedir a remoção. Até acho que a Graziella, aqui a Lessa, ela colocou um comentário bem interessante, né? Vários perfis falsos não têm identidade visual, mas tem vários aspectos de que não se trata de um usuário legítimo. Não tem foto, não tem post, não tem amigos. Se não tiver a identidade visual, é muito pouco provável que se consiga remover, porque as plataformas, principalmente as plataformas grandes, que são empresas americanas, elas respeitam a lei de propriedade intelectual no que diz respeito ao uso da marca, né? Então, a gente sempre alega, olha, tem alguém usando a marca. Como um nome só ele não é o suficiente para caracterizar uma marca, então pegar assim, Axur. Axur é uma palavra super pouco usada no mundo todo, mas tem uma empresa na Bélgica que usa, uma consultoria que usa o nome Axur. Eles podem criar um perfil no TikTok, não colocar nada e eu não tenho o que fazer. Agora, se eles colocarem a marca da Axur, aí a gente pode pedir a remoção, tá? Então, tem essas questões. Agora, não estou dizendo aqui que não é possível, a gente já teve casos onde a gente conseguiu remover, mesmo não tendo a marca, mas minha recomendação é que a gente não crie muita expectativa. E tem uma outra questão na criminalização aí, né, que a gente vê, principalmente mulheres sofrendo com isso, que é o revenge porn, né, que são aqueles perfis de ex que acabam publicando fotos íntimas muitas vezes. Isso também entra numa outra tipificação. Mais pessoa física aí, né? A Paula colocou a questão de propriedade intelectual, também é um ponto bastante importante aí para empresas, né? Isso aí. Então, sim, gente, é crime. No bom português, é crime. Não façam isso em casa. Não façam isso em casa, exatamente. Nem fora de casa. O pessoal até está comentando aqui que o Brasil é muito criativo. Eu estou dando risada com os comentários, porque é exatamente isso, né? O brasileiro, ele consegue se superar. E o Daniel Barroso botou aqui pra gente: parabéns pelo trabalho, vocês já derrubaram 3 sites falsos de leilões para a nossa empresa, super bid, obrigada. A gente que agradece, Daniel, porque querendo ou não, né, esse trabalho, claro, a Axur vai lá, tenta derruba esses perfis, mas o trabalho é de vocês estão preocupados, vocês estão indo atrás de uma solução, vocês estão querendo que os clientes de vocês não sejam atingidos em relação a isso, então, cara, as palmas são de vocês, a Axur está aqui para fazer o trabalho dela. E aí, gente, uma próxima pergunta, que é uma pergunta que eu tenho curiosidade, tá? Existe alguma movimentação por parte dos cybercriminosos na Deep ou na Dark Web sobre isso? Porque a gente fala muito em perfis falsos na Surface, né? Facebook, Instagram, indexada no Google, tudo certinho. Mas e na Deep e na Dark Web, Thiago? Olha, existe, sem dúvida alguma, e aí eles são mais focados em ataques mais direcionados, principalmente a questão de espionagem industrial. Então, até teve um case interessante de um grupo que ele criou um perfil de uma empresa de segurança no LinkedIn,
e começou a aliciar profissionais de segurança para fazerem entrevistas. E profissionais de segurança caíram nesse golpe. Então, assim, ele conseguiu informação estratégica de vários profissionais, e isso a gente acontece muito, né? Desde o falso golpe do emprego, que existe, que também utiliza perfis falsos, mas na Deep Web eles são mais direcionados a crimes, eu diria que um pouco mais pesados, né? Muito focado em espionagem industrial, fraude sempre, né? Em cima, embaixo, sempre vai existir dinheiro envolvido. Mas eu colocaria só esses 2 pontos aí que são mais preocupantes para a Deep Web. Eu acho que uma coisinha aqui só, Mel, rapidinho, é que Claro, essa vai lá. importância de monitorar a Deep Dark Web, né? Muitas vezes uma técnica nova surge que é relacionada a perfil falso, então a criação de perfil falso de uma empresa com um objetivo de monetizar de uma determinada forma, os criminosos eles começam a fazer tutoriais e oferecer ou vender ou até oferecer tutoriais, ou até em alguns casos eles oferecem infraestrutura, né? Então eles vendem o serviço de fazer o perfil falso, de hospedar a página falsa. Então é interessante estar antenado nisso para enquanto está acontecendo com outras empresas no mercado, já ficar sabendo a ponto de tomar as decisões necessárias ali para te proteger. Então é uma boa estar sempre antenado no que está rolando na Deep Dark Web. Até aqueles ataques de cupom falso, né? Tem sido bastante explorado aí. Verdade. Para o uso abusivo de marca, de você ganhar smartphones ou grandes produtos nessas mídias. Né? Isso aí. E aí, gente, eu não sei se isso é muito ilusão na minha cabeça, mas a gente consegue encontrar quem está por trás da criação desses perfis, tanto na Surface quanto na Deep, na Dark Web? A resposta é de advogado aqui, depende. A gente consegue ir até uma camada, tá? Ou seja, chegar um momento que vai envolver quebra de sigilo junto às plataformas, e aí é responsabilidade de uma autoridade policial fazer. Compete a nós identificar outros perfis relacionados, e-mails, números de telefone, às vezes achar o perfil real da pessoa, né? Muitas vezes ele tem 2 perfis que ele acaba usando, né? Um para praticar o golpe e o outro que é o perfil dele. Então, a gente conseguir fazer todo esse correlacionamento, a gente consegue na maior parte dos casos. Mas a partir de um ponto a gente entrega esse relatório normalmente para o jurídico da instituição, o qual vai abrir um boletim de ocorrência, vai dar entrada numa delegacia para ser aberto um inquérito, e aí ela vai pedir a quebra de sigilo de dados cadastrais, de dados telemáticos das plataformas. Então, a gente tem um limitador ali para não incorrer numa questão ilícita, né? E saber o nosso papel, né? Até onde a gente é atividade de inteligência e até onde é papel de investigação. Legal, então. E o pessoal aqui está pedindo para tu passar o site que tu comentou depois, porque o cachorro dele está pedindo, tá? Eu vou procurar aqui, eu deixo nos comentários aí para o pessoal. Legal. E Thiago, ainda sobre essa questão dos cybercriminosos, a gente sabe que eles precisam ganhar dinheiro. Isso ninguém faz fraude para não ganhar dinheiro pelo simples prazer de fazer uma fraude, né? Então, como é que os fraudadores conseguem monetizar os perfis que eles criam relacionados às marcas? Bom, de diversas formas. Eu comentei há pouco dos perfis de fakes de cupons, né? O perfil fake de cupom, ele vai abrir uma tela normalmente, vai pedir para você escolher umas caixinhas, você escolhe e magicamente você é sorteado e ganha lá um smartphone, só que você tem que compartilhar isso para um grupo de 10 pessoas, né? Então, ele vai monetizar em vários golpes. Primeiro, e conseguir uma lista de contatos que depois pode ser revendida para empresas de e-mail marketing ou de telefone também, né? Tem muitas empresas que fazem o que a gente chama de phishing por SMS ou por WhatsApp. Ele pode monetizar jogando o visitante para uma página cheia de ads de publicidade, monetizar nos cliques desses ads.
ele pode monetizar com a coleta de dados pessoais ou dados de cartão, né? Então, assim, eu já peguei um que ele te dava um smartphone, mas você tinha que preencher seus dados completos e o número do seu cartão. Então, se eu estou ganhando um smartphone, por que eu tenho que colocar o número do cartão, né? Então, é aquele velho golpe do, você ganhou 10 mil reais, mas você tem que depositar 2 mil de taxa. Então, a minha resposta Tu ia sempre foi a ganhar de ti seguinte... mesmo, né, Thiago? A minha resposta sempre foi padrão. Então, cara, abate esses 2 mil do que eu tenho para receber e eu não preciso pagar, né? Então, manda só 8 mil, usa 2 mil para pagar as custas, né, burocráticas, já que existem, né? E não sei porque eu nunca recebi resposta disso também. Não sei o que acontece. Mas essa é uma das formas de monetizar. Olhando perfis de Instagram, de Facebook, LinkedIn, também a monetização é muito parecida, tá? Com obtenção de dados pessoais e, às vezes, até a questão de denegrir a imagem para fazer com que o concorrente acabe ganhando seguidores, ou seja, tem uma alavancagem maior, né? Até um tempo atrás, alguns anos atrás, por exemplo, em épocas de Black Friday, era comum a gente ver um volume de ataques de negação de serviço muito grande, porque você ia ali, tinha uma promoção sei lá, de uma TV no site A e no site B, você ia clicar no site A que estava mais barato, e você não conseguia porque ele estava diante de um ataque de negação de serviço, o cliente ia para o site B e comprava no site B. Então, de certa forma, não é um ataque de fraude, né, de perfil fake, mas que acabava acontecendo. E a mesma coisa acontece para perfis nessa linha. A gente vê, às vezes, posts denegrindo, falando que comprou mercadoria que não entrega, que o serviço é uma porcaria, para justamente direcionar... né? Para justamente direcionar o cliente para o competidor. Então, existe um pouco de tudo aí. Eu tenho 2 exemplos aqui que eu acho que são interessantes, tá? Que a gente tem visto também, que eu acho que cabe aí na listinha do Bordini. Um é, principalmente, marcas de produtos, assim, de desejo, né? Tipo um tênis legal. O pessoal faz um perfil falso no Insta, aí eles dizem assim, os primeiros 10 mil seguidores vão ganhar um brinde da empresa X. E aí, bomba. Tem lá, em poucas horas, já tem 50 mil seguidores, né? O que eles fazem depois com esse perfil? A gente viu, porque a gente já acompanhou a história desses perfis, eles vendem o perfil. Então, eles vendem um perfil com 10 mil seguidores. Um perfil com 50, 60 mil seguidores, na época, estavam vendendo por R$800, uma coisa assim, tá? Não sei se mudou o preço, né? Eu não estou acompanhando tão de perto isso. Então, já vale a pena. Então, primeiro, com perfis falsos, mas também acontece muito com perfil hackeado, né? Eles venderem um perfil que já tem seguidores. A segunda questão que está bem comum aí, acho que todo mundo já viu um parente cair, é que muitos desses golpes que começam aí com perfil falso de um restaurante, etc., eles acabam com um cupom promocional que você vai receber o código de cupom por SMS. E esse código, na verdade, é a sua autenticação ali para o WhatsApp, né? E aí, com isso, ele sequestra o WhatsApp e aí faz aquele golpe que a gente conhece bem, né? Do pedir dinheiro para família, etc., para o WhatsApp. Pode parecer uma coisa do passado isso, mas a gente tem aí conhecimento de criminosos que estão tirando 20, 25 mil reais por semana fazendo esse golpe do pedir dinheiro para a lista de contatos no WhatsApp. Então, ele começa com um perfil falso, um cupom que vira um código que recebe por SMS que libera, sequestra o perfil. Então, só para adicionar aí que eu acho que é interessante. Legal. E, gente, botamos aqui no chat, tá? A nossa solução gratuita para quem quer monitorar perfis falsos. Então, para quem tiver interesse em conhecer, o link está no chat aqui do ladinho. E aí, eu tenho uma pergunta do Leonardo. Ele perguntou se existe um conjunto de redes mais afetadas com a utilização de perfis falsos. O que também é atrelado à minha pergunta, que é: quais as consequências, né, que um perfil falso pode trazer para a minha marca? Bom, acho que plataforma hoje seria Facebook e Instagram ali disputando quase igualitariamente. Acho que talvez o Facebook um pouquinho mais, porque o Facebook ainda é
muito grande, assim, mas o INSA subiu muito aí nos últimos 2 anos, né? Depois a gente vê, acho que TikTok, WhatsApp, LinkedIn também. LinkedIn menos, né? É um ponto que é importante. Só fazendo um parênteses, a Agatha comentou da questão da técnica usando o Ministério da Saúde para falar sobre a questão do corona, né? A Axor tem uma iniciativa de fazer o takedown de sites com esse propósito, né, do corona, do Covid, que estão relacionados a programas de governo gratuitamente. Então, se vocês tiverem algum site que tenha esse tipo de perfil, podem fazer a denúncia direto pelo nosso site e a gente vai atuar nessa questão, que é o Quarentena Sem Fraudes. Show. A consequência acaba sendo a gente deixar dinheiro na mesa também com esses perfis, né, Ti? Como vocês comentaram em relação ali ao Facebook e ao Instagram, eu também acho, Fábio, que é mais no Facebook ainda, porque o Facebook a rede mãe, né? Ele que comanda o Instagram, então assim... mais popular, né? Massificado, exatamente, assim, né? Exatamente. Então, querendo ou não, a gente ainda tem muita coisa dentro do Facebook. E a consequência disso, gente, é se vocês forem uma empresa que oferece algum serviço e tal, vocês perderem vendas para os fraudadores, o que não é legal. Ou também, daqui a pouco, um cliente de vocês ser atingido por esse processo e acabar colocando vocês na justiça, porque, enfim, ele acha que está falando com a empresa. Então, são vários poréns e várias consequências de se cair o falso, né? Sabe, Mel, ainda nessa tua linha, assim, eu acho que tem isso que é bem objetivo que tu colocou, mas quando a empresa começa a sofrer com muito perfil falso, e-mail falso, etc., isso se espalha e cria uma sensação que todo o processo de compra, principalmente no digital, as pessoas têm uma certa desconfiança em transacionar alguma coisa no digital. Então, é natural que tu tenha medo de fazer algo, né? E aí, o que a gente está querendo conquistar aqui como empresas, etc., é a confiança do nosso cliente. Confiança significa, se ele confia na marca, na transação, ele vai fazer mais rápido, ele vai fazer mais vezes. Então, quando a empresa começa a se descuidar e deixa esse espaço ser tomado pelos criminosos, acaba, de certa forma, queimando o canal digital. O consumidor, ele vai olhar e vai falar, nossa, eu já ouvi falar tanto que essa empresa tem problema, será que esse perfil é verdadeiro, é falso? Será que essa promoção é falsa? E ninguém quer, nesse momento, né, tá com a sua imagem prejudicada nos canais digitais, porque não tem mais praticamente canal físico, né? Então, é muito importante, assim, limpar a jornada, limpar o ruído e deixar, assim, só sinal. Não deixem ninguém sequestrar o consumidor de vocês ao longo da jornada dele. Com certeza. Nossa, faz muito sentido. E, querendo ou não, né, a gente, às vezes, fica só focado onde a gente tem presença digital. Então, a gente tem só perfil no LinkedIn e Facebook, é para isso que eu vou olhar. Gente, pelo amor de Deus, não cometam esse erro. A gente precisa olhar para o ambiente digital como um todo, porque o fraudador, ele não quer saber se a tua empresa tem um perfil só no Facebook ou só no Instagram. Não, ele vai atuar em diversas frentes, e quanto mais, melhor para ele, para conseguir, né, atingir um maior público aí. E isso é uma coisa que eu acho que é muito importante a gente ressaltar, que a gente já falou sobre a criatividade do brasileiro, mas a criatividade do fraudador, ela consegue ser excepcional. Eles podiam usar isso para se dar bem no Brasil. Fazer foguete, né? Nossa, sim, exatamente. E a gente tem a questão da ligação, o pessoal está comentando aqui no chat, eles já estão num outro patamar, que não é só mais o perfil falso ali, tem também a questão de ligar, de conseguir os dados para invadir o teu WhatsApp, para invadir a tua conta de Facebook. Até esses dias eu vi um meme de uma pessoa que fraudou o fraudador, conseguiu entrar no fraudador. Então, assim, tá criativo o negócio, né? E a gente tem cada vez mais frentes que a gente precisa monitorar, né? E até assim, até eu brinco, se você não criar um perfil verdadeiro, alguém vai criar um falso, né? Então é um jogo assim do tipo, tem que ocupar os espaços, né, Bordini? Porque senão, cara, aí é pior do cenário. Se a gente diz assim, eu não vou monitorar perfil falso porque eu não tenho um perfil verdadeiro meu eu não uso o Insights. Que pena que tu não usa. Pode ter certeza que alguém vai usar em teu lugar.
com a tua marca. Exatamente. O meu Insta é assim, existe, mas eu tenho acho que uns 2 posts, talvez. Tá parecido Ô, com o vamos meu, acho que o melhorar meu isso deve aí. ter uns 3, tá? Tá na frente, tá na frente. A Graziele fez um comentário bacana que eu gostaria de ressaltar, que é a questão da sensação de segurança que as empresas passam quando tem menos perfis falsos, né? Então, você passa a sensação para o seu consumidor de que nós estamos preocupados com a segurança dos nossos clientes também. Então, não é algo que fica no limbo ali cheio de perfil falso, e às vezes você quer achar o perfil real para fazer algum comentário, você não consegue. Que sensação ruim, né? Tu vai procurar por uma empresa, aí tu faz o search, daí vem 20 perfis e daí fica aquela sensação, qual que é o verdadeiro? Né? Imagina quanta gente já não deixou de seguir um perfil oficial por ter olhado uma lista, e são empresas grandes, viu, gente? Peguem aí, façam hoje o exercício, deem uma olhada, empresas grandes, procurem, é muito perfil falso. E não é só das grandes, das pequenas também, né? Sim. Eu quero dizer que eu já deixei de seguir perfis por não ter muita certeza ali, ter que usar até algumas ferramentas da Xur para ter certeza, porque eu realmente fico com o pé atrás. Eu acho que quanto mais a gente está nesse ambiente, mais pé atrás a gente fica, né? E, gente, seguinte, a gente está se encaminhando para o final do nosso webinar, nosso tempo está acabando, a gente tem ali mais 4 minutinhos. E eu não posso terminar esse webinar sem a pergunta do nosso webinar, que é o que pode de pior, né? Qual o impacto que pode gerar se eu não derrubar esses perfis falsos? Então, não sei quem quer começar, decidam. O impacto, se não derrubar... Exatamente, o impacto de não derrubar um perfil falso. É um pouco do que a gente falou aqui já, né? Se você não derruba, gera essa sensação que a Graziele colocou aqui da percepção do usuário de insegurança ou de descuido, né? Que é algo subjetivo, mas é muito importante porque as pessoas cada vez mais querem se sentir... Eu costumo dizer assim que a marca da empresa é um átomo, né? É o átomo da relação de confiança. Por isso que a gente cria a marca. Marca é uma forma assim de tu te conectar com algo e em qualquer momento tu vê aquela marca, né? Antigamente a gente tinha Varig lá, quem voa de Varig, né? Nossa, pegava um avião da Varig, nossa, era demais, porque tinha toda uma memória afetiva ligada. Ao mesmo tempo que a gente cria memória afetiva com experiências boas, a gente cria com experiências ruins. E aí hoje está muito na moda falar de custo de aquisição de cliente, de tempo de fechamento de negócio. Na medida em que a empresa começa a não cuidar disso, isso certamente vai prejudicar a velocidade e o custo de aquisição de clientes. E aí nós estamos falando de negócio, né? Pela primeira vez eu posso dizer assim que com ameaças externas, segurança da informação, Cyber Threat Intel conseguiu fazer um ROI que é ligado ao negócio, né? Então, para mim, esse é o principal. Daí, claro, tem outros desdobramentos, mas a principal questão é a relação de confiança e a experiência digital do usuário ali que vai estar usando a marca, né? Criando memórias. A questão até dos influenciadores, né, Fábio? De um influenciador não querer se ligar à tua marca daqui a pouco por causa disso. Então, até comentaram sobre a repercussão da Adidas ali e essa relação da busca de influenciadores e parceria que pode ser prejudicada com esses perfis falsos, né, Thiago? Sim, eu acho que mais do que impactar de pior, digamos assim, né? Para mim não é nem um impacto na corporação, mas nos clientes dela. Então, você ter um cliente um conjunto de clientes que sofreu um golpe através de um perfil falso, usando a sua marca, é muito preocupante, porque você até acaba incorrendo na questão de, dependendo do caso, responder por algo que não foi você. Até você explicar que aquele perfil não era seu, que não foi você que fez aquilo, você tem um descrédito muito grande de mercado, você acaba tendo uma perda de reputação, gasto com pessoas, com jurídico, com uma série de áreas que acabam sendo bastante oneradas no dia a dia, né? Hoje o mote é a questão de proteção a dados pessoais, né? Você tem um incidente nesse sentido, eu acho que seria talvez o mais impactante aí para as empresas, né? Pensar que
Não foi só o perfil fake, né? Mas foi um perfil fake que aplicou um golpe no nome dela para os clientes dela. Então, esse é um ponto bem, para mim, é o pior de todos, né? Com certeza. Então é isso, gente. 4 horas em ponto. A gente foi muito pontual, estamos de parabéns. Tem muitas coisas legais aqui no nosso chat que eu gostaria de responder todas elas. Faltaram também algumas perguntinhas que a gente já tinha aqui de outros webinars, de pessoas que vieram conversar com a gente, mas infelizmente nosso tempo é curto, né? Então, assim, eu vou agradecer a presença do Thiago, vou agradecer a presença do Fábio, vou agradecer a presença de todo mundo que nos assistiu até agora, que nos escutou, que interagiu com a gente. Sem vocês, isso não existiria. Então, muito obrigada, pessoal. Espero que a gente tenha ajudado um pouquinho mais vocês. E agora eu passo a palavra para o Thiago se despedir, por favor. Maravilha. Obrigado pela presença de todo mundo, pela audiência. A gente se vê nos próximos webinars, na internet, nos eventos, e qualquer dúvida, tem meus contatos também, pode entrar em contato com a gente. Isso aí. Fábio, teu tchau. Da mesma forma. E tchau, obrigado, pessoal. É sempre um prazer estar batendo esse papo com vocês. E eu gostei bastante da interação riquíssima que trouxeram aí para nós durante a nossa conversa. Muito legal. O que a gente não respondeu, a gente vai tentar botar num próximo, então a gente já vai copiar as perguntas de vocês, mas participem sempre, interajam sempre com a gente. E lembrando que esse webinar vai ficar gravado, vai estar lá no YouTube, então daqui a pouquinho vocês já vão conseguir reassistir, se ficou alguma dúvida. Também podem interagir nos comentários do próprio vídeo do YouTube. E é isso aí. Eu vou agradecer também vocês. Brigadão pela parceria, pessoal, e até a próxima. Tchau!